Certa vez perguntaram ao Papa João Paulo II, aquelas entrevistas bem dinâmicas em que se pergunta sobre vários temas, aí no final, na entrevista, a repórter perguntou: defina em uma palavra, se o senhor puder, o que é a igreja. Mas é difícil, uma palavra, né? Até dá vontade, mas não, tem que me dar tempo, uma realidade tão complexa e tão importante, mas define uma palavra o que é igreja. E o Papa, sem hesitar, respondeu: salvação. Gosto de pensar que talvez aí trouxe mais curiosidade para a repórter, só que era a última pergunta, então agora já acabou, né? Você falou uma palavra, então tá aí, né? Salvação. E de fato, né? Que Deus deixou esse instrumento para que conseguisse a salvação da humanidade. A explicação da igreja em uma palavra seria exatamente isso: salvação. Todos nós notamos que tem algo que experimenta uma espécie de desconforto com nós mesmos. Não está certo, tem alguma coisa que eu precisava fazer diferente. Eu noto que tem coisas que eu queria fazer melhor, mas não consigo. No mundo, olhamos e há todo um desconforto na realidade do mundo, e seria bom que o mundo fosse diferente, né? E às vezes até essas perguntas típicas que nós podemos ter feito: onde estava Deus quando teve esse desastre lá no Rio Grande do Sul? Onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial, né? E Deus estava ajudando a humanidade através da igreja, que é composta de cada um de nós, querendo dar essa salvação, mas as pessoas recebem a ajuda divina, mas precisam livremente agarrar a essa boia que Deus joga. E muitos morrem afogados, a humanidade se afoga porque não segura aquela boia. Deus deixou esse instrumento maravilhoso que é a igreja de salvação, a boia de salvação para a humanidade. Todo esse desconcerto que experimentamos no mundo, de certa forma, se resolve se nós utilizamos esses instrumentos que Deus nos deixou para a salvação, que é a igreja. É a obra-prima de Deus, de certa forma, porque deixou um instrumento visível para que ele pudesse atuar e ajudar, jogando de fato essa boia que salva toda a humanidade, né? Às vezes tem pessoas que dizem: eu acho que o Beethoven é um péssimo compositor, mas a Nona Sinfonia é boa. Peraí, mas se você acha que é péssimo, então as obras que ele faz não seria boa, usaria mais essa que é conhecida como uma das obras-primas dele, então você não consideraria como boa? E tem pessoas, às vezes, que diante da igreja comportam de maneira contrária, mas que remete a algo parecido. A Jesus, sim, mas a igreja não, né? Peraí, mas se você considera Cristo como, de fato, o Salvador, a obra-prima sua, e ele mesmo disse várias vezes, é a igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Palavra de Cristo para São Pedro, no momento na história de Cristo com os apóstolos. Cristo fez isso, reuniu eles, e depois de uma conversa em que perguntou para os apóstolos: o que o pessoal diz aí de mim? Aí cada um disse: uns dizem que é o João Batista, outros que é Elias. E vocês? Depois muda Cristo: e vocês que dizem que eu sou? E naquele momento se produziu um silêncio sepulcral. Eu gosto de imaginar um silêncio assim, ninguém quis responder, e Pedro toma a palavra: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então dá um super elogio a São Pedro, porque ele disse certo, e depois confirma ele como chefe dos apóstolos: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja, diz assim no texto, através daquele grupo de apóstolos, Deus começou a igreja. A igreja, então, não é um templo. Às vezes, quando fala de igreja, a gente pode imaginar: tem a paróquia que eu frequento, tem a capela, tem a catedral. Imaginamos um templo, mas a igreja
não é um templo, embora o templo ajude, é onde nós vamos para alguma atividade de culto. A igreja somos nós mesmos. Cada um de nós somos templos do Espírito Santo e somos, então, igreja. Mesmo que não tenha nenhum templo num país, se tem um cristão, tem igreja. Tem história que eu gosto de contar, que na China, uma vez foi um moleque assistir a aula do catecismo, né? Lá, alguns lugares na China há uma perseguição muito grande contra o cristianismo, é proibido ter o templo, e se faz às vezes o culto de modo escondido. E aí então ia lá uma criança para a sua aula de catecismo, que era uma daquelas igrejas clandestinas que funcionava lá, mas aí o Estado descobriu, fechou a igreja, e tinha um soldado na frente da igreja. E foi aquela criança inocente lá assistir a sua aula de catecismo e viu que o portão estava fechado. Aí tentou entrar, tocou campainha, nada, tentou forçar. E aí apareceu o soldado que estava ali perto e falou: para onde você vai? E aí a criança respondeu: eu vou para a catequese. E o soldado comunista falou: já não tem catequese, acabou. Então vou ver onde está o sacerdote. Já não tem sacerdote, ele tinha sido preso, né? Então vou tentar ver se eu vou à igreja mais ao fundo. Já não tem mais nada lá, disse o soldado. E não há mais igreja. E a criança então responde para aquele soldado: eu sou batizado, então eu sou a igreja. E saiu correndo, né? O soldado não prender ele, né? Mas ele falava uma coisa verdadeira: eu sou a igreja. Até aquela aula de catecismo eu tinha sentido bem, a sua igreja, né? Você é um. Você é igreja. Onde está você? Se está uma pessoa batizada, eu sou a igreja. Mas, enfim, dentro de tudo isso, já que a igreja está para nos dar a salvação, para termos um amor maior à igreja, eu pensei nessa meditação que nós considerássemos as características que mais definem a igreja, para nos ajudar, agora em clima de oração diante de Deus, a agradecer e a promover que isso aconteça de fato. Se costuma dizer que a igreja é una, santa, católica, apostólica, romana. Você sabe o que significa cada um deles? Né? É isso que eu queria comentar. E sempre, mais do que no sentido informativo, no sentido performativo. O que quer dizer isso? Que mais do que informar, eu queria que nos ajudássemos a colocar em prática, já que eu sou a igreja, colocar em prática cada uma dessas características da nossa vida. Vamos lá. A igreja é una, se diz assim, pela unidade com o ensinamento que é de Cristo, uma unidade com uma igreja que existe, então, nas pessoas do mundo inteiro. Isso é muito bonito, vendo como se expressa na própria celebração do sacramento. Quando alguém vai em alguma missa, por exemplo, se você vai no Japão, a missa de hoje lá teve as leituras as mesmas da missa aqui. Tá certo, se eu pôs lá não vou entender nada, japonês, não vou entender nada, mas você depois vê a tradução, foi a mesma leitura, né? E que bonito, né? Uma unidade. Eu vou na África, tá a mesma coisa, e essa unidade que se tem, né? No culto, a unidade, então, que se expressa também no ensinamento, a catequese que se faz, segue o mesmo catecismo da igreja. Então, é uma unidade com as pessoas do mundo inteiro, e uma unidade que se expressa nessa doutrina, unidade com o ensinamento do Papa, uma unidade que Deus é que garante essa unidade, que não é por força humana, mas uma unidade que Deus é que dá essa força, mas conta com cada um de nós. E então, nessa primeira condição, é bom que nós analisemos, né? Eu promovo essa unidade, né? Que sentido, né? Além de rezar por essa unidade, também nós mesmos, né? Não permitimos esses comentários, né? Que às vezes pode acontecer de desunião, né? Se é necessário corrigir alguma pessoa, a gente vê como corrigir, né? Primeiro rezando, depois vendo como fazer, falando com
sacerdote, talvez, para ver que um ajudar um outro padre, mas que tem essa unidade que vem através da oração, através de uma correção, mas uma correção fraterna, que Deus mesmo até deixou no Evangelho como fazer, né? Então, que eu veja, né, se for o caso, aí eu falo com outra pessoa para poder ver como fazer para corrigir, mas nunca expondo aquela pessoa sem antes tentar essa correção, que é tão importante. Essa unidade tão bonita que se expressa na igreja, e Deus garante que terá essa unidade, né, e promove, né, essa unidade. É interessante que, ao considerar a história da igreja, né, quando se sai dessa unidade, se degrada, né? Você vai vendo as igrejas protestantes que saíram da unidade que é a igreja e começaram a se dividir. Aí tem vários tipos de igreja protestante, né? Algumas fazem bem, ajudam, trabalhos sociais e tal, o que for, mas se vê que falta esse elemento de unidade e se degrada. Então se vai separando, e um se separa de uma igreja e monta a sua, e agora o outro se separa daquela e monta uma terceira e uma quarta, né? E não há essa unidade. Mas a igreja ao mesmo tempo é una, santa, que a gente reza no credo, né? Una, santa, católica, apostólica, romana. É santa. O que quer dizer essa palavra santa? Essas vezes é que a pessoa tem mais dificuldade, porque pensa, santa, mas eu sou pecador? Santa, mas eu vejo algum escândalo, alguma notícia, né? Onde está a santidade, né? A santidade está em Cristo, que deixa essa opção de santidade para que todos os membros da igreja sejam santos mesmo, mas depende que eles agarrem essa boia de salvação que eu falava no começo. E muitas pessoas podem não agarrar e experimentam o triste fim de uma condenação, mas a igreja tem todos os instrumentos de salvação. Basta a pessoa usar, vai conseguir a santidade mesmo. E isso é muito bonito, né? Tem um documento da igreja que expressa isso e diz que a igreja é santa porque o seu fundador é santo, que é Jesus Cristo. E há tanta santidade na igreja que se vê uma pontinha de um iceberg em cada um dos santos canonizados. Mas por trás de cada santo canonizado tem uma porção de outros, como na ponta do iceberg tem embaixo toda uma quantidade grande de pessoas que tiveram a santidade oculta, mas foram muito santos, né? E que a igreja ajudou para que chegasse a um céu muito grande, né? Esses são todos os santos. E às vezes faz barulho aquele que deixou e causou um escândalo, deixou aquela santidade e causou um escândalo. Sei lá, numa imagem que evocava o próprio Papa Francisco, uma imagem de uma floresta. Numa floresta, pode muito bem acontecer que alguém vem com motosserra e vai e corta lá uma tora de madeira de uma árvore gigante, secular, lá, um pau-brasil grande, né? E corta, né? E cai aquela árvore. Aquela árvore que cai faz um barulhão, né? E faz um estrago. Mas aquela árvore que caiu faz um barulho, mas foi uma que caiu. E por detrás de uma floresta grande, naquele mesmo dia, cresceu um pouquinho, várias árvores naquela floresta. Ou seja, o crescimento é oculto e pequeno. A santidade muitas vezes vai ser oculta e pequena no coração de milhares de pessoas no mundo inteiro. Mas também aparece uma árvore que caiu, que faz um barulhão, né? E podemos esquecer que por detrás de uma árvore que cai, às vezes há também um monte de árvores que estão crescendo de maneira discreta, silenciosa, e essa é a santidade que tem de tantas pessoas na igreja, né? Muito bonita, vidas heróicas, de pais e mães de família, estudantes. Vai ter a canonização do Carlo Acutis, né? Impressionante, né? Com 15 anos você vê que não precisou de muito tempo para ser santo, né? Poxa, né? 15 anos já vai ser então a sua canonização daqui a pouco, né? E aí se pensa, nossa, com 15 anos já dá para conseguir a realização eterna, né? Eu perdi tempo, então, já passou mais de 15 na minha vida, poxa, né? E ele conseguiu, é o que mais importa, a santidade. E a igreja está para ajudar nessa santidade. Una, santa, católica. Essa característica, às vezes, se entende mal, né? Nessa terceira característica,
quando se fala que a igreja é católica, então a católica em Roma onde está o Papa, né? Católica quer dizer isso. Católica quer dizer, na verdade, universal. É abertura para aos vários carismas. A catolicidade não quer dizer uniformidade, mas que há uma mesma santidade, mas com matizes diversos. Tem a pessoa que entrou numa ordem religiosa, tem aquele outro que ajuda numa paróquia, tem as religiosas, tem os religiosos, tem um franciscano, tem o padre secular da diocese, enfim, tem vários carismas e todos eles, né, que realçam talvez alguma coisa específica dessa, né, multidão de modos de chegar até Deus. São dentro daquele mesma direção, vários modos de trilhar aquele caminho. A direção é a santidade, mas você pode ir então por um asfalto, você pode ir por uma estrada lateral, mas a estrada é essa, que eu não posso fugir dessa estrada, mas a estrada é essa. A igreja então é católica no sentido que é essa abertura para os vários carismas, né? E que é muito bonita, a santidade então, e a igreja veio para ter essa abertura para tudo, né? Para todos os carismas, modos de seguir. É muito bonito, né? Se vê então pessoas com modos de espiritualidade tão diversos, mas que querem seguir o próprio Cristo, né? Isso quer dizer católica, universal, né? E para todas as pessoas de todos os tempos também. Católica no sentido universal, que é para o homem que viveu na Idade Antiga, na época dos apóstolos, depois na Idade Medieval, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea que vivemos. A igreja veio para trazer a salvação para todo mundo, não é só para aquele momento antigo, e depois não é mais instrumento de salvação, é para todo mundo, né? Então, quer dizer que Deus me quer santo no meu modo também, no modo que eu sou, sem os pecados, claro, né? Mas no meu modo que eu sou, né? Essa abertura à universalidade com diversos carismas, modo de ser, né? Está aberto para todo mundo. Às vezes você tem um perigo, nesse caso, da gente pensar que a igreja é para um estilo de vida único, uma espécie de gueto, né? Porque a gente vê e conhece só uma realidade e pensa assim, católica é só desse jeito. Não, se não é ocasião de pecado, tem uma diversidade muito grande, né? Eu gosto de lembrar um exemplo de um taxista que uma vez estava levando um passageiro e ele tinha muita devoção a São José Maria. Aí ele tinha uma oraçãozinha do São José Maria, por sinal amanhã é o dia dele, né, pra gente rezar, né, e pedir até a intercessão de São José Maria. Mas esse taxista tinha uma oração com a foto de São José Maria no seu painel assim no lateral. E alguém pegou então o carro desse taxista, né, fazer uma corrida, e o taxista conversando com ele viu aquela oraçãozinha e perguntou: o senhor conhece o Opus Dei? Sim, eu conheço, mas eu pensei que o Opus Dei é só para elite, só para gente que tivesse então muita condição, e vejo que o senhor também tem devoção. Aí o taxista olhou para ele e disse: sabe que eu pensei a mesma coisa? Que o Opus Dei é só para taxistas. Porque eu conheci vários taxistas que tinham essa oraçãozinha, aí eu perguntei, eu pensei que era só para taxista, né? Mas não, e depois me explicaram que era para tantas pessoas e tal, e me interessei mais. Às vezes a gente cria essa espécie de gueto, pensa que é só essa realidade que eu conheci, e como é bom que a gente se expanda, né? Para poder então ver que não, né? E claro, nós tivemos um banho disso, talvez não se lembrem, porque já faz mais de 10 anos, mas foi quando veio a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro. Pô, vinha gente de tudo quanto é tipo, né? E queriam viver a mesma fé, mas gente de carismas diferentes, modos de ser diferentes, né? E estavam com desejo de manifestar a sua fé. Bom, una, santa, católica, apostólica e romana. Só faltam essas duas aqui para a gente terminar. A igreja apostólica, porque veio dos apóstolos. Essa
a imagem mais direta, né? E veja como é bonito, né? A gente vai e percebe que Deus, através daquele grupo de apóstolos tão limitados com suas dificuldades, não eram a elite da época, Deus fez a mensagem de salvação para a humanidade inteira. Impressionante. Deus mostra que Ele que faz, não é por uma eficácia humana, mas Ele é que faz. Se você estivesse na época do Império Romano, naquela época, e tivesse que montar uma equipe de alta performance de 12 pessoas para fazer mudar o mundo, você escolheria aqueles pescadores da Palestina? Né? Não, eu vi alguém lá no Império Romano, só veio alguém na Grécia para pegar a filosofia da Grécia, pegaria, sei lá, alguém na China que já tinha vestígios de alguma coisa na China de valor, sei lá. Mas não, foi aqueles pescadores, quase todos, da Palestina, que Deus trouxe a salvação da humanidade. O problema é que era Ele que fazia, mas veio daqueles apóstolos, né? Apóstolos que foram muito fiéis àquilo que Deus lhe chamava. Uma alma que é fiel àquilo que Deus chama, consegue realizar uma proeza maravilhosa. Aí vem a pergunta para nós, né? Que eu sempre estou fazendo, não só informando, mas ajudando nessa dimensão performativa. E o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para imitar esses apóstolos também? Deus vai fazer um verdadeiro estrago, um bom sentido, na nossa vida, para que possamos ajudar muitas pessoas. Se aqueles apóstolos mudaram o mundo daquela época, eu também posso mudar aquela pequena porção de mundo onde eu vivo, né? Levando um pouco da igreja lá naqueles ambientes, ajudando uma pessoa que possa ir à missa, ajudando aquela pessoa que possa entender o valor do sacramento da confissão, né? E tudo vai partir dessa minha iniciativa, que eu ajude as outras pessoas também. Os apóstolos que, então, levaram esse ideal para tantas pessoas, não ficaram presos naquele ambiente da Palestina, mas levaram para tantos lugares. E Deus utilizou-se para isso até das próprias perseguições, porque os apóstolos estavam lá na Palestina, perto de Jerusalém, e como é que eles começaram a ir para outros lugares? Porque começaram as perseguições. Aí eles foram para vários lugares. Da perseguição, que era uma coisa ruim, Deus tirou algo bom, porque eles foram para vários lugares, né? São Pedro, por exemplo, de lá foi para Antioquia, aí houve perseguição em Antioquia, aí de lá ele foi para Roma, e em Roma que se torna mártir pela fé. E os outros apóstolos, cada um vai no seu itinerário, mas sempre nesse ideal, né, de manter aquele ensinamento de Cristo. É apostólica, eles não deturparam, mas ensinaram aquilo que receberam de Deus. E Deus utilizou-se até das debilidades dele para tirar algo grande. No começo, por exemplo, da ressurreição de Cristo, eles não queriam acreditar na ressurreição, né? Será que é Jesus mesmo que ressuscitou? Será? Isso está lá escrito no Evangelho. E aquela ignorância deles hoje serve como prova de que Cristo ressuscitou mesmo, porque ilustra essa ressurreição, porque não é uma prova matemática, mas ilustra. Não foi uma invenção deles, porque no começo eles nem queriam acreditar. E até conta o Evangelho de modo genuíno, como desanimados, e pensavam que tudo tinha sido perdido. E aquele relato então mostra que tem uma autoridade muito grande. Não foi uma histeria coletiva que eles queriam muito acreditar numa ressurreição e inventar o tema. Não, é o contrário. Eles nem queriam e aconteceu que Deus lhe apareceu ressuscitado. E deu essa força grande para eles continuarem pregando para todos os lugares. A igreja que é una, santa, católica, apostólica, e aí vem a última característica da igreja, romana. Deus quis que tivesse uma sede, um lugar em Roma, onde morreu o chefe dos apóstolos, Pedro, naquele momento. E todos os sucessores de Pedro são os chamados papas, que residem em Roma, né? Romana, que Deus quis nesse lugar, né? E nos anima, então, a ter atenção aos seus ensinamentos, das suas palavras, né? Mas é interessante, a atenção aos seus ensinamentos naquilo que é de fé e de moral, naquilo que tem a ver com a salvação das almas, né? Se perguntar para o Papa quem vai ganhar a Copa América, né, e ele falar, né, vai ser a Argentina, né?
né? Então ele pode errar, né? Tomara que erre também, pode errar mesmo, não tem problema nenhum, né? Ele vai torcer o país dele lá, né? Claro, né? E isso não é uma questão de fé, é de moral, né? Agora, uma coisa que é importante transmitir para a salvação da humanidade, algo que precisa ser importante acreditar, ou que é importante que eu faça, o Papa então ensina. Então, com essa autoridade. É bonito ver que ao longo da história da Igreja houve, e de fato, testado, né, alguns papas que deram muito mau exemplo, né, na história da Igreja antiga, na história da Igreja medieval, enfim. E esses papas deram um mau exemplo, mas nunca mudaram o ensinamento da Igreja. É um milagre, porque se você faz uma coisa errada, a tendência é você mudar a lei, né? E Deus manteve a Igreja com a sua força até milagrosa, porque quando o Papa, talvez, com seu mau exemplo, quis talvez mudar a lei, ele morreu antes, né? É Deus mantendo, isso aqui é minha Igreja, né? Não é à toa que houve esse diálogo com Napoleão e um cardeal francês, na época que o Napoleão queria dominar a Igreja, colocou em cárcere privado até o próprio Papa na época, ficou preso. E o Napoleão, olhando com ódio para aquele cardeal, dizia: eu ainda vou destruir a sua igreja. E o cardeal respondeu ao Napoleão: pode tentar, a gente está tentando 2000 anos e não estamos conseguindo, talvez você consiga aí, né? E, de fato, não conseguiu, né? E Deus foi ajudando. Quando houve a eleição do Papa Bento, do mesmo modo que teve a do Papa Francisco, que é muito bonita, porque aparecem os cardeais ali na frente, no balcão, e do lado do Papa recém-eleito, que já está com as roupas do Papa, né? Deixam lá as batinas lá, dependendo do tamanho, 3 tipos de tamanho, já veste aqui, encaixa melhor lá, já o novo eleito, né, aparece lá e dá a bênção para o povo. Depois você pode olhar no YouTube, é muito bonita essa cena, quando sai eleito o Papa Bento. Em geral vai um grupinho pequeno de cardeais, porque não cabe todo mundo lá, um grupinho pequeno, e o Papa dá um discurso inicial e abençoa todo mundo. Foi o que aconteceu com o Papa Francisco também. Mas nesse caso do Papa Bento, chamou a atenção porque o grupo de cardeais pequeno que foi, um deles era um cardeal americano, que ele ficou destacado do resto do grupo, no cantinho assim à parte, e olhando para o infinito. E aí depois surgiu as especulações dos jornalistas, dizendo: esse não estava a favor, não gostou da eleição, né? O que será que ele pensou? Ele era a favor de tal, não sei o que, começou um monte de teorias, né? Por que ele estava lá? Ele estava lá para boicotar, então, olhando para o horizonte, né? Tal. E aí, quando foram entrevistá-lo, a primeira coisa que perguntaram foi isso: por que o senhor estava lá olhando para o horizonte, não estava, os outros cardeais estavam olhando para o Papa, ou olhavam para o povo, você estava olhando para o infinito? O que acontecia? E aí ele respondeu: olha, na verdade, eu nem sabia que ele chamei tanta atenção, olha, não era isso o meu objetivo, eu estava emocionado. Porque lá daquele lugar é possível ver as ruínas do Império Romano, o Coliseu, o Foro Romano, e é possível mesmo, lá daquele balcão, no fundo, mais ao fundo, dá para ver mesmo essas ruínas. E eu me lembrava do Império Romano e pensava: se pergunta quem é o sucessor do César, o mais poderoso na época do Império Romano, aquele que mandava, desmandava, matava as pessoas, os soldados lhe seguiam e tal. Quem que era o sucessor do César? Não existe, acabou, não tem mais Império Romano, né? Agora, se pergunta quem é o sucessor de Pedro, que o César mesmo matou? Quem é o sucessor de Pedro? O Papa? Está aqui do meu lado, né? Está aqui, recém-eleito, né? E isso me causou uma emoção grande, e via, né, como Deus tem o seu poder muito maior do que os poderes humanos. Então a igreja aqui é romana, quis ficar lá, e o Papa, né, para que pudesse de lá sair o ensinamento para tantos lugares. Isso supõe que oremos muito pelo Papa, para que seja santo, e assim, através da sua santidade, levar esse ensinamento a tantos lugares. Mas nos atemos aos aspectos de fé e moral que o Papa ensina. Terminamos a nossa meditação. Queria que fosse, de fato, esse modo de ensinar-nos
notas ou características da igreja, una, santa, católica, apostólica, e ver como cada um de nós podemos talvez ajudar e colaborar. Eu sou a igreja, então que eu tenha essa unidade maior, que eu busque essa santidade, que eu perceba que há muita variedade na igreja, não há problema, se dentro daquilo que não é pecado, que eu faça apostolado e que eu tenha essa reverência ao Papa, né? Assim, contribuo para que a igreja vá cada vez mais levando a salvação para tantos lugares. A mãe de Jesus, a Maria Santíssima, é também chamada de mãe da igreja, porque assim como é mãe de cada um de nós, é mãe dessa obra-prima que o seu Filho fez na terra, que é a própria igreja. Que ela então, sendo a mãe da igreja, nos ajude a sermos cada vez mais igreja.